Frações equivalentes. Como calcular? O que são frações equivalentes? São aquelas que aparentemente, né, já vem do nome de aparentes, elas são diferentes, mas possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. Então, nós temos aqui, do exemplo de hoje, nós temos uma figura. Notem que essa figura, ela possui duas partes. Nós temos uma parte branca, uma parte vermelha, e ela é apenas uma figura que foi dividida ao meio. Então, o que que acontece? O que são frações equivalentes? É quando a gente pode fazer uma nova figura, nesse caso aqui, nós construiremos uma nova figura, e essa nova figura, ela vai vir com novas divisões também. Novas divisões, como assim novas divisões? Dessa forma. Então, aqui nós temos que ela é do mesmo tamanho, notem que ela é exatamente do mesmo tamanho, e que a divisão dela, da pintura vermelha, ela ocupa o mesmo espaço da figura de cima. O que que aconteceu de novo aqui nessa figura? Simplesmente, ela recebeu uma nova linha que foi passada justamente neste local. Sendo assim, a figura, que tinha apenas duas partes, passou a ter agora quatro partes. Então, tudo aumentou. O numerador, que era uma parte colorida, virou duas partes coloridas. O denominador, que indicava que as duas partes foram divididas de uma figura, acabou virando quatro partes. E dá para fazer mais figuras dessa forma? Com certeza. Nós podemos, por exemplo, colocar aqui o terceiro exemplo da atividade, que nada mais é do que a mesma figura, ela possui o mesmo tamanho das outras duas anteriores, ela é exatamente do mesmo tamanho, ocupa a mesma área colorida e a mesma área que ficou em branco. Qual é a diferença dessa figura para as demais figuras? Essa nova figura, além da linha do meio que foi utilizada na figura de cima, ela também recebeu uma linha que cortou a parte branca em duas partes, né? Ou seja, fez duas colunas, e a parte colorida recebeu também mais uma linha que a dividiu também em duas colunas, totalizando quatro partes pintadas, que equivale a essa área vermelha, e oito partes no total, que são essas quatro pintadas, mais as quatro partes em branco. Como é que nós podemos aumentar ou diminuir essas frações de outra forma? Simples e fácil. A primeira etapa é justamente essa. Note que se nós quiséssemos fazer mais uma figura, bastava construir aqui mais um retângulo. E nesse retângulo, bastava que nós dividíssemos ele no meio, como ele está acima. Após feito isso, nós precisaríamos colorir da mesma forma como os de cima. Note que ele está igual ao primeiro. E agora nós iremos fazer as divisões como já foram feitas. Uma divisão ao meio. Deixa eu mudar essa cor. Temos aqui também essa divisão na vertical. Essa daqui acabou ficando igual à terceira figura, porém nós poderíamos dividir aqui, ó, mais uma linha na parte de cima. E para ficar tudo igual, mais uma linha na parte de baixo.
Nós não podemos inserir uma linha apenas na parte de cima, tem que ser tudo por igual. Com isso, o que nós fizemos? Nós estamos aqui com a mesma parte colorida, porém com mais divisões. Nós agora temos na parte colorida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes que foram coloridas. E se você contar aqui todos os quadrinhos que foram divididos a nossa figura, você verá que nós teremos aí 16 partes no total. E como fazer para que essa figura aumente ou diminua sem utilizar, é claro, sem utilizar da fração, sem utilizar da figura. Como fazer isso apenas com a fração? Então, vou colocar aqui duas regrinhas para todos. A primeira regrinha é essa daqui, que para aumentar uma fração é necessário, para aumentar e torná-la equivalente, é necessário que se multiplique tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Como nós vamos fazer isso? Então, vou pegar como base, vou pegar esse número nosso aqui, 1/2. Como é que ele se transformou em 2/4, em 4/8 ou até mesmo em 8/16? Então, nós vamos pegar aqui 1/2 e nós vamos partir pela base da multiplicação. Diz que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo. Então, eu vou fazer uma multiplicação por 2 e também embaixo eu vou multiplicar por 2. Com isso, eu vou criar uma nova fração. Então, veja que 1 vezes 2 vai ser igual a 2 e 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Note que essa fração ela é exatamente igual à segunda. E se eu pegar a minha segunda fração e também fazer uma multiplicação também por 2, eu poderia fazer por qualquer número, por 3, por 4, por 6, por 7, por 10. Mas eu vou continuar aqui com 2. Se eu multiplicar numerador e denominador por 2, eu estarei montando mais uma fração. E ela é justamente que 2 multiplicado por 2 será igual a 4, e 4 multiplicado por 2 será igual a 8. Olha só, que nós temos exatamente a outra fração. E todas elas são iguais a 1/2, porque aqui nada mais é do que o dobro de 1/2, e 4/8 é o dobro de 2/4, que todos saíram da mesma base, que é 1/2. Se eu continuar multiplicando por 2, eu vou chegar a resultados infinitos, não é? Porque não terá fim. Então, aqui eu vou colocar o último resultado, que vai ser 4 multiplicado por 2 igual a 8, e 8 multiplicado por 2 será igual a 16, que será exatamente igual ao último resultado que nós fizemos. Então, olha só que bacana que nós temos aí. Então, agora, o que a gente entende com isso? Que para aumentar uma fração, é necessário que se multiplique. Mas e se fosse o contrário? E se eu tivesse, por exemplo, ao invés de 1/2, se eu tivesse, por exemplo, 8/16, o que poderia ser feito, não é? Então, vou deixar aqui uma informação para vocês, que já está na atividade, mas que vale a pena colocar aqui para vocês. O que a gente tem? Você vai notar aí que as representações de cada uma, elas são diferentes, né? Olha só, aqui são 2 partes, aqui são 4 partes, aqui são 8 partes e aqui são 16 partes. Elas são diferentes. Mas a parte representada na figura é sempre a mesma. A parte colorida, ela sempre representa o mesmo espaço. A parte em branco, ela sempre representa o mesmo espaço.
E a figura, ela sempre representa o mesmo tamanho. Todas elas possuem exatamente o mesmo tamanho, né? A representação é diferente, mas a parte representada, ou seja, a figura, ela é única, é igual. Então, agora, como fazer para aumentar multiplicando? E para diminuir? É só fazer o inverso da operação, né? Então, para diminuir, nós, ao invés de multiplicarmos, nós estaremos dividindo. Isso mesmo. Então, nós teremos aqui agora que para diminuir uma fração e torná-la equivalente, nós dividiremos o numerador e o denominador pelo mesmo resultado. Ou melhor dizendo, pelo mesmo número. Então, vou pegar aqui o maior número que eu tenho, que é 8/16. Note que se eu quiser diminuir, eu não posso multiplicar, porque quando eu multiplico, eu aumento. Então, se eu quiser aqui diminuir esse valor, então eu tenho que dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo algarismo. Lembre-se que essa divisão ela tem que dar certo, ou seja, não pode sobrar resto. E tanto o numerador quanto o denominador tem que ser resto zero na divisão. Se sobrar resto, não pode fazer a divisão, tá? Então, aqui nós estaremos montando uma nova fração. 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Note que nós já diminuímos a fração, ou seja, 8/16 é a mesma coisa de 4/8. E se eu continuar dividindo por 2, que é divisível, eu vou encontrar novamente uma fração conhecida. Dividido por 2 e dividido por 2. Faremos a nossa nova fração. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Veja que eu já encontrei o nosso segundo valor. Se eu dividir novamente, 2, continuar dividindo por 2, porque é divisível, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou acabar encontrando a minha fração primária. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Olha só o que nós temos aqui. 1/2, que é exatamente a nossa primeira fração. Isso indica que todas essas frações elas são iguais e possuem o mesmo tamanho.